São exatamente 10:08 do dia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. A palavra que Deus me deu foi a palavra essa aqui, a palavra que fica em Gênesis 37. A palavra muito conhecida, é uma palavra de José. É uma palavra que os seus irmãos vêm de José ao Egito, ao ismaelita, e os ismaelitas vêm de José ao Egito. A Bíblia diz que Jacó tinha os seus filhos, porém tinha um chamado José que tinha sonhos. Esse tinha sonhos que Deus dava a ele. Livro de Gênesis, capítulo 37. A Bíblia diz que ele tinha sonho e por ter sonhos irritava seus irmãos. Seus irmãos ficavam irados pelo sonho que Deus dava a ele. Certa vez ele vai dizer na palavra, ele dizia: eu estava no campo e Deus me ia levando os molhos e vocês estavam junto comigo, mas só que o meu molho se levantava, ficava em pé e os seus inclinavam. Aí a Bíblia diz que os irmãos ficam irados, com raiva, por aquilo que eles têm contado aí nesses seus irmãos. Será que nós vamos se prostrar perante o Senhor, perante ao nosso irmão? E não falava já como pacificamente, não falava mais com ele como falava antes. Então a Bíblia diz pacificamente. Então, aos primeiros sintomas da inveja da pessoa, a gente podemos ver que a pessoa não fala mais como fala antes. Que a pessoa vai contar um sonho, daí a gente pode tirar a conclusão daqueles que amam nós e daqueles que gostam de nós verdadeiramente. A pessoa que ama você, ela vai ficar alegre com o teu sonho. Ela vai ficar alegre com aquilo que você almeja ou aquilo que você planeja. E se Deus te mostrar algo e você conta, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Cuidado para quem você acha que é irmão e não é seu irmão. Está tentando te vender. E a Bíblia diz que José, ele vai ter outro sonho. A Bíblia diz que ele vai dizer que estava andando, as estrelas, a lua parava perante ele. Aí o pai vai olhar e vai dizer: será que nós vamos se prostrar, eu e sua mãe e os seus irmãos, ao nosso filho? Guardava isso no teu coração. E a Bíblia diz que os irmãos de José apacentavam ovelha por 17 anos. E a Bíblia diz que ele ia ter com os irmãos, mas Jacó disse: não, José, você já não vai o caminho de Siquém não. Você vai lá dar uma olhada, mas você não vai até Siquém não. Porque ele guardava isso em secreto no teu coração. E já previa do que os irmãos poderiam fazer com ele, devido ao sonho que ele tinha contado. Então cuidado para quem você conta o sonho. Cuidado para quem você conta o que Deus te mostra. Quem sabe essa pessoa não quer o teu bem. Quem sabe essa pessoa está fazendo como José: é meu irmão em Cristo, é teu irmão. Lembra que José era tudo irmão do sangue dele e planejaram o fim dele. A Bíblia diz que ele contando o sonho, os irmãos já não falavam pacificamente com ele. Então eles planejavam de tudo que é jeito. E a Bíblia diz que irou mais ainda porque Jacó amava mais José. E além de tudo porque era filho da velhice dele. A Bíblia diz que ele ganhou uma túnica de várias cores. Mas mesmo assim ele não parou de fazer aquilo que o pai mandou. O pai dizia: vai lá dar uma olhada, ver como ele está. E José trazia uma má fama deles. A Bíblia diz que Deus mostrava para ele e ele contava. E isso influencia mais os irmãos. E a Bíblia diz que quando ele foi apacentar, os irmãos dele foram apacentar a ovelha, os irmãos tomaram uma distância, não de Siquém, mas foi para Dotã. E o pai dele mandou que ele fosse de encontro com os irmãos para ver como é que estavam os irmãos. E ele vai
desobedecer não é questão de querer ver os irmãos, de achar que os irmãos não iam fazer o que fez com ele. E a Bíblia diz que ele foi, passou de sequer, encontrou uma pessoa vindo no meio do caminho e disse assim: ah, você não viu meus irmãos não apacentando as ovelhas? Ele disse: não, eu vi um tá pro lado de Dotã. E ele foi seguindo e achou os irmãos. E antes que chegasse, a Bíblia vai dizer que os irmãos dele vai olhar e vai dizer, vai planejar. Antes que chegasse, eu até escrevi aqui, antes conspiraram para matar. Antes eles vieram ele de longe, então eles estavam observando ele de longe vindo. Observa que eles conspiraram antes que chegavam. E isso ele estava dentro do coração deles. E eles planejaram a conspiração para matar. E diz que quando ele chegou, eles tiraram a túnica de José e jogaram dentro da cova, mas a cova estava vazia. A Bíblia diz que eles tiraram a túnica, aquilo que o pai tinha dado para ele, que era o mesmo pai deles. E tem pessoas que assim, que quer tirar algo que Deus te deu, que é o mesmo Deus que se serve. Tem pessoas que dizem que servem o mesmo Deus que você, mas quer tirar algo do que Deus tem te dado. Tem pessoas fazendo como os filhos de Jacó, como os invejosos, quando ele olha, conspira, ele diz assim: vamos matar ele, vamos tirar a túnica, vamos jogar ele dentro da cisterna. E aí levanta um chamado Rube, aí Rube diz assim: não fazemos isso com o nosso irmão não, pois ele é o nosso irmão, que não está tirando o sangue dele não, vamos deixar ele aqui. Aí vai passando um pessoal, o ismaelita, aí um tem um plano de dizer: vamos vender ele, o que adianta nós matar ele, o que é proveito de nós matar ele? Mas quer vender. Tem pessoas assim, tem pessoas que faz as coisas, cruza o braço: ah, não foi, eu não fiz nada, eu não aconteceu nada, só entreguei ele, mas eu não foi eu que matei, eu não coloquei ele para acontecer isso com ele, eu só falei, só dei uma ajudadinha do diabo, ajudadinha das trevas, sementinha do mal, filho do diabo, mentiroso, enganador. Cuidado. A Bíblia diz que venderam por ismaelita por 20 moedas de prata. E os ismaelitas venderam para Potifar do Egito, Faraó. Aí a Bíblia diz que nisso que eles ficaram com a túnica. E ficaram com a túnica, eles planejaram, eles disseram: e agora? O que nós fazemos? Aí um tem um plano no meio deles e diz assim: ah, vamos matar um cabrito e sujar a túnica. Chegamos lá, falamos que uma besta fera comeu ele. E vamos ver qual era esse sonho desse sonhador. Eles acharam que tinha acabado, tinha planejado tudo e estava tudo correto. Achou que não ia se cumprir o sonho, que não era sonho dele, como eu coloquei aqui, sonho de Deus. Acharam que tinha acabado, achando que tinha paralisado a promessa de Deus. Que aquele menino de 17 anos que estava sonhando, mas era sonho de Deus. Ei, irmão, eu quero te dizer que aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus te mostrou em sonho, vai acontecer. Eu quero te dizer que esse Deus é um Deus que dá sonho. Ele dá sonho. Ele deu sonho a Faraó. Ele deu sonhos a José. E a Bíblia vai dizer que esse sonho vai se realizar. Mas esse sonho vai passar por um processo. O que eu aprendo aqui? Eu quero te dizer que há um processo para acontecer esse sonho. Há um processo de Deus para que esse sonho venha acontecer na tua vida. Mas se foi Deus que prometeu, vai acontecer. Não adianta arquitetar, não adianta conspirar, não adianta jogar numa cisterna, não adianta tirar a túnica, não adianta falar, porque eles tiraram a túnica. Não só a túnica eles tiraram, e além de tudo eles mentiram ainda. Não adianta mentir,
Não adianta dizer que acabou, não adianta dizer tirar você de cena, não adianta, porque a Bíblia diz que eles foi até o pai dele, que era pai também de José, e entrega a túnica e diz aí, conhece essa túnica? Aí José disse, certamente é a túnica do meu filho. Aí ele vai lá, rasga as vestes, a Bíblia diz que ele não come, as filhas vão tentar consolar e ele não quer o consolo. Ele diz, ele vai se vestir de pano de saco, vai se humilhar, mas a Bíblia vai dizer que vai passar de tempo, esse mesmo que foi oferecido para o ismaelita, vão vender ele para Potifar, e Potifar para Faraó, do eunuco. E a Bíblia diz que ele vai morar lá, e a Bíblia diz que ele vai ver que José tinha um espírito de excelência, pois era o Espírito de Deus. Não adianta colocar você, aonde colocar você, você tem um espírito de excelência, e por espírito de excelência as pessoas vão ver e vão dizer, certamente ele é diferente, certamente ela é diferente. Tentaram vender o sonho de José, que não era sonho de José, e sim sonho de Deus, era algo que Deus tinha dado para ele, era algo que Deus tinha preparado para ele. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, ei, meu querido, não adianta tentar parar o projeto de Deus, não adianta querer parar os projetos, o sonho que Deus sonhou para você. Aquilo que Deus sonhou para você vai se cumprir. Aleluia, não adianta tentar manchar a túnica, tirar a túnica. A Bíblia diz que eles tiraram a túnica, e além de tudo, além de tirar a túnica, ainda planejaram jogar numa cisterna, pois ele era mais novo, e além de tudo venderam ele. Então não esquenta, se está te vendendo, se tentaram tirar o teu caráter, não adianta tentar te vender, não adianta, porque a Bíblia diz que ele foi vendido e ele foi para lá para o ismaelita. A Bíblia diz que Deus tinha um projeto com ele, pois por sonho Deus mostrava. A Bíblia vai dizer que lá onde ele estava, onde ele se encontrava, a Bíblia vai dizer que Deus vai dar sonhos para o faraó, mas o faraó não vai compreender. E quem vai revelar o sonho? O sonhador, aquele que Deus revelava em sonho. Ei, escuta, Deus não vai te dar só sonho, Deus vai começar a revelar sonhos de outras pessoas, e vai se cumprir, pessoas vão entender que você é usado por Deus. A Bíblia diz que José teve esse sonho e estava ali servindo a Faraó. A Bíblia vai dizer que o eunuco, o Faraó, ele vai ter sonho. A Bíblia vai dizer que ele vai ter um sonho sobre uma vaca magra e as vacas gordas. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer que via as vacas magras comendo as vacas gordas. A menina vai compreender esse sonho e vai tentar perguntar se tivesse alguém ali que revelasse aquele sonho ali. Ele vai dizer que José, ele vai revelar esse sonho, vai dizer sobre o que vai acontecer daqueles sonhos ali. Ele vai revelar e vai dizer que veio a passar por uma escassez ali no Egito, e vai ensinar como é que se deve fazer. Então o faraó, ele vai ver, ele vai perceber, ele vai Potifar, ele vai perceber, ele vai dizer, ele tem a excelência de Deus. Então ele vai colocar ele como governador, mas antes de colocar ele dentro de governador, a gente podemos ver que ele vai ser jogado no cárcere, ele vai ser lá dentro, tem pessoas que vai se levantar com ele também, e é a própria mulher do Potifar. Mas a Bíblia fala, eu venho falar de sonhos, eu venho falar de algo que Deus te prometeu, eu venho falar de algo que Deus prometeu e colocou no meu coração. Quem sabe você sonhou sonhos e está vivendo e achando que esse sonho não vai se cumprir, que esse sonho não vai parar por aí. E eu quero te dizer que não vai parar por aí. Aquele sonho que você sonhou, foi Deus que te deu. Eu quero te dizer que não importa o cenário que se encontra nesse exato momento, não importa o que você está vivendo agora, o que importa é porque Ele é fiel para cumprir. E se foi Ele que te deu o sonho, Ele vai te colocar no cenário do sonho, Ele vai te colocar no cenário do sonho. A Bíblia diz que
eles vão ver que era algo sobrenatural que estava sobre José. Que José, além de tudo que colocava, tudo ia andando bem, porque o servo de Deus, que não tem a direção de Deus, aonde coloca a mão, algo acontece. Então ele vai ver que tinha um espírito de excelência, e ele vai revelar o sonho do rei. E a Bíblia diz que ele vai colocar como governador, e colocando ele como governador, a Bíblia diz que vai acontecer o que ele sonhou lá atrás. A Bíblia diz que os molhos, se estava em pé o molho dele, e os molhos dos irmãos ficava inclinado em terra para ele. A Bíblia diz que vai ter uma escassez no Egito, em toda a terra. E tendo escassez, eles vão fazer o que José ordenou a fazer no Egito ao rei Faraó. E o Faraó vai guardar os trigos, vai colocar em lugares, vão armazenar. E a Bíblia vai dizer que ele vai fazer assim. A Bíblia diz que quando esteve um tempo de fome, a Bíblia diz que só tinha alimento no Egito. Então Jacó ele vai saber que só tem lá no Egito. Então eles vão ir lá para trocar, eles vão ir lá para pegar alimento para comer do trigo. E a Bíblia diz que quando eles vão lá, olha quem está lá no cenário: José, e além de tudo está como governador, aquele que sonhou, aquele que eles entregaram, aqueles que eles venderam barato, estava lá. E não só como estava lá, como também estava como governador, porque ele recebeu esse cargo através de Deus, e ele estava ali porque Deus tinha enviado ele naquele lugar para que guardasse não só os irmãos, mas sua casa, sua família, mas também ele estava ali para que se cumprisse o que Deus falou. Eu quero te dizer que vai se cumprir o que Deus falou. Eu quero te dizer aquele sonho que Deus te deu, aquele sonho, aquele Samuel, aquele sonho que Deus te deu, aquele algo que Deus te deu, eu quero te dizer que vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa se está demorando o cenário, não importa aonde você se encontra, se não é lugar do sonho que você sonhou, se ainda não aconteceu, eu quero te dizer que Deus é infinitamente poderoso para que se cumpra. A Bíblia diz que ele vela com a palavra dele e se vela para que se cumpra a palavra dele. A Bíblia diz que os irmãos vão descer na terra do Egito para buscar alimento, buscar mantimento, e quando chega lá, quem está lá? O próprio irmão, aquele que vendeu, aquele que eles colocaram dentro de uma cisterna, aqueles que eles mancharam e tiraram a túnica. Eles tiraram a túnica, mas Deus deu algo maior sobre a vida de José, que foi ser governador do Egito, que foi ser governador. Eles tiraram a túnica e Deus deu algo maior. Eu quero te dizer que Deus ele vai te dar algo maior. Eu quero te dizer que aquilo que tiraram de você, meu querido, vem coisas maiores aí. Aleluia. Aí a Bíblia diz que José vai conhecer ele, e eles não vai conhecer José. Não vai conhecer. Tem pessoas que vão olhar para você e não vai te conhecer. Tem pessoas que quando vê você não vai te conhecer, sabe? Vai olhar para você e não vai te conhecer mais, mas você vai reconhecer. Aí a Bíblia diz que os irmãos, quando chega a ter José, a Bíblia diz que José vai conhecer, e a Bíblia diz que ele vai vender os trigos, vai pedir para que o povo ali, os oficiais, os que estavam ali na terra do Egito, a Bíblia diz que ele vai dizer que vai colocar dentro do cesto, para carregar o mantimento, ele vai colocar ali dinheiro a mais, aquilo que eles tinham dado ainda vai colocar mais ali dentro. Aí os irmãos, quando chegam lá, vai dizer, eles vão perceber agora, no jeito que nós demos e nós pegamos, o que vão pensar de nós? Vai achando que nós estávamos agindo de má fé e vai querer fazer algo, vai querer nos matar. Vamos lá devolver. Aí quando eles vão lá devolver, José pede eles para ficar lá e pega eles e guarda um pouquinho.
E José, ele vai ali, conversa com o pessoal, e depois ele senta à mesa com os irmãos e vai ver que os irmãos não reconhecem ele, até quando ele começa a falar e começa a explicar e começa a entender o que Deus tinha preparado e colocado ele ali naquele lugar, para que guardasse não só o Egito, mas a tua família. Observa que o servo de Deus, aonde que ele está, ele não só guarda a casa dele, onde que ele está, mas também guarda o que está ao redor dele. Que Faraó, ele foi beneficiado através de José, do surgimento do alimento, de que a escassez que estava. Então José, ele vai manter também o Egito também. E o rei do Egito, ele vai ver que ele tinha o Espírito de Deus e vai compreender. Olha para você ver, um rei que era do Egito, não era da genealogia de Jesus, não era daquele que não era da promessa, mas vai entender que tem nele sobre um espírito de excelência e vai compreender. Tem pessoas que vai agir dessa maneira com você, não serve o mesmo Deus que você, não serve o mesmo Senhor que você, mas vai crer que Deus é na sua vida e vai te honrar. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele, quando ele começa a contar, ele vai entender, ele vai dizer: Deus me trouxe aqui, e vai chorar, ele vai abraçar os irmãos que jogaram ele na cisterna, que venderam ele por 20 moedas de prata. E a Bíblia vai dizer que depois disso ele vai trazer toda a sua família para o Egito e vai andar na carruagem. A Bíblia vai dizer que José, estando ali no Egito e sendo governador, maior só o rei do Egito e depois ele, e todo mundo ouvia o que ele falava. Então você observa que os planos de Deus, os projetos de Deus, ninguém para o projeto de Deus, ninguém para os sonhos de Deus, ninguém, mesmo que conspire contra você, mesmo que venda você por 20 moedas de prata, mesmo que te lance na cova. Jesus também, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. José foi 20 moedas de prata. Mas se cumpriu os sonhos. E qual sonho é? Os sonhos de Deus, aquilo que Deus falou. Então vai se cumprir todos os sonhos que Deus falou contigo. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Não é sonho de homem, é sonho de Deus. Se é sonho de Deus, vai se cumprir na tua vida. E se é algo de Deus, vai acontecer na sua vida. Mesmo que te jogue na cisterna, mesmo que tenta manchar o teu nome, mesmo que tenta tirar a túnica, mesmo que já tiraram a sua túnica, que já até mancharam a tua túnica. Túnica manchada representa acabando com o sonho. Ei, tem pessoas manchando o teu nome, tem pessoas dizendo: acabamos com o sonho da sonhadora, acabamos com o sonho do sonhador. Ei, ele não levanta mais, ele morreu, manchamos já o nome dele, não tem jeito. Tem pessoas assim dizendo, tem pessoas assim dizendo que acabaram com o teu sonho, mas aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus prometeu para você, só é o cenário que Deus colocou. Ele só está te levando aonde que Deus vai te colocar para ser honrado. Porque na vida de José foi assim. Eles, além de vender e além de mentir, que o mentiroso ele mente, ele inventa, ele calúnia, ele persegue, ele planeja, conspira, mas os sonhos de Deus vão se realizar na tua vida. Aquilo que Deus te mostrou em sonho vai acontecer. Aquilo que Deus projetou vai acontecer.
aquilo que tentaram te vender, aquilo que tentaram de tudo que é jeito manchar, tirou a túnica, hein, meu querido? Ele só está te colocando no cenário que Deus te prometeu. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor. E além de tudo, que eles fizeram tudo isso, Deus ainda vai usar você para abençoar vidas. Deus ainda vai usar você para abençoar eles que tentaram fazer algo. E eles vão ver que Deus é contigo. E como abençoar? Como vocês vão abençoar ele? Através da oração. De dizer para ele: tu tentou me matar, tu tentou me manchar, mas o Deus, aquele que revela sonho, aquele que mostra, me colocou aqui como um governador. Glórias a Deus. Não adianta manchar, não adianta tentar parar aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus planejou. Só está te empurrando mais ainda para o cenário que Deus te prometeu. Só fica firme, porque vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. E nesse exato momento eu quero orar em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, guarda essa pessoa, Deus, que está me ouvindo, que está nesse exato momento, ó Deus, achando que o teu projeto, achando que vai acabar, Senhor, o sonho dele, o sonho dela, aquilo que o Senhor revelou em sonho, mostrou em sonho, começa a acontecer, Senhor, começa a entrar no cenário do sonho nesse exato momento, ó Deus. Guarda essa pessoa livre de todo mal, Senhor. Que a paz do Senhor venha repousar sobre essa pessoa, Deus. Que o sonho venha a ser realizado todo, Senhor. O sonho que o Senhor projetou para essa pessoa. Guarda essa pessoa livre de todo mal, Senhor. Que o Espírito do Senhor venha pairar sobre essa pessoa. Que essa pessoa venha realizar todos os sonhos. E o sonho que o Senhor deu em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa, Senhor, foi caluniada. Essa pessoa foi perseguida. Essa pessoa tiraram a túnica, mancharam a túnica, Senhor, dela. Mancharam o nome dela, mas o Senhor é aquele que realiza, o Senhor é aquele que exalta, o Senhor é aquele que coloca, Senhor, como a tua Bíblia diz, que o Senhor tira o homem do monturo e coloca no meio dos príncipes. O Senhor é aquele, ó Deus, que levanta, o Senhor é aquele que sustenta, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Guarda e livra de todo mal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com essa pessoa que me ouve, que me vê, em nome do Senhor Jesus.